Deputada, boa noite, muito bem-vinda ao nosso programa, um prazer tê-la aqui. A senhora trata da premissa como se fosse a votação. A pergunta, como é que está a receptividade de quem decide levar adiante isso ou não? Arthur Lira, presidente da Casa. Olha, tive uma conversa breve com ele ontem, não posso trazer exatamente o teor, mas eu digo para vocês que o meu sentimento é de que há sim possibilidade. É lógico que ele não diz para mim que vai acolher o pedido, né, até porque ele está na base governista, mas tratou assim, o assunto com uma energia boa, digamos assim, né? E assim, o que eu queria trazer para o público daqui, Rodrigo, e aí você esteve comigo naquela época, teve bastante comigo, né, Darcy? A Fabi ainda não estava nas ruas, porque é muito novinha, mas a gente tinha essa mesma sensação, né, de que não ia ser aprovado o impeachment da Dilma, quando a gente entrou com os primeiros pedidos. Então, eu acho que a gente não tem que tratar o assunto como, estamos vencidos. O assunto acabou de surgir, domingo agora o Lula fez um tremendo desastre, e cometeu o crime de responsabilidade. A imprensa, inclusive de centro-esquerda, tem batido no Lula a respeito das falas dele, e eu acho que há possibilidade sim, Rodrigo, eu não descarto a possibilidade disso acontecer, não. O da Dilma, a gente levou um ano quase para o Cunha acolher o impeachment, né? A gente apresentou no começo do ano o primeiro pedido, ele acolheu dia 4 de dezembro de 2015 e só começou a julgar no ano seguinte, 2016. Então, eu não descarto essa possibilidade e estou bastante esperançosa. O que mobilizaria o Lira a entender que o negócio é muito sério? Né? São entidades judaicas, se realmente dá para colocar algo a mais aí no pedido, porque eu não vi as razões jurídicas, mas aí você pode, eu vou chamar de você, tá? Pode também nos esclarecer se por acaso a CNN teve acesso a essa petição para dizer que o Lira já disse que vai ser colocada no lixo. Não, eles não tiveram acesso e nem o próprio Lira teve acesso, porque a gente acabou a peça agora há pouco. A única pessoa que teve acesso à peça ontem foi a Adriana Ventura, que é deputada do Novo, e a gente não divulgou essa peça para mais ninguém. Então, existe também um pedido de uma notícia-crime, que a gente está trabalhando nela, só que eu quero dar mais ênfase para ela na semana que vem, porque eu quero dar bastante foco nessa questão do impeachment agora. Mas, assim, as razões, elas estão... Eu posso te mandar a peça depois, Fabi, até para você criticar, enfim, sugerir, e também, com o seu conhecimento jurídico, dar uma destrinchada nela, né? Que as pessoas precisam, às vezes, ouvir de uma pessoa que sabe trazer o juridiquês para português, né? Então, nessa crime de responsabilidade, ele não precisaria ter nem continuado errando. A fala dele foi uma fala que, quando Benjamin Netanyahu responde que ele cruzou uma linha vermelha, ali ele já cruzou. Então, e aí, sintetizando um pouco do que você falou, que tem também a questão econômica, né, porque a gente está falando aí da possibilidade de se cortar exportações para lá, importações de segurança nacional, vários projetos por exemplo, aviação, né, que tem participação de Israel, em 25% de participação de Israel. Então, assim, várias coisas que podem ter consequências econômicas graves para o Brasil. Não só econômicas, mas aí também de tecnologia, que só Israel tem. Hoje a gente usa mais de 300 coisas do nosso dia a dia que foram inventadas em Israel. Então, Israel realmente tem um panorama muito importante para a gente. A base do impeachment, ela está fundamentada no artigo 5º, né, e inciso 3º, mas também a gente está falando aqui sobre o fato dessa fala dele ser uma fala culposa, não é uma fala dolosa, desculpa, é uma fala dolosa, não é uma fala culposa. Então, e não é assim, algumas pessoas até tiveram o descuidado de tratar esse assunto como se ele tivesse bêbado ou senil. E a gente sabe que não, a gente sabe que aquilo ali, ele falou o que ele pensa, ele falou o que ele acha, ele falou o que eles estão trabalhando, né? Não é à toa que Celso Amorim está do lado dele e tem relações íntimas com o Irã. Não é à toa que eu já fiz pedido de informações para Itamaraty, porque naquele barco do ano passado que ficou no Porto de Santos durante vários dias, teve uma festa do Irã
E membros do Itamaraty participaram dessa festa, dentro do barco iraniano. Não se sabe o que tinha lá dentro. A gente não sabe, por exemplo, se tinha membros do Hamas vindo para o Brasil naquela época. O que a gente tem conhecimento já é que existem células do Hezbollah aqui, que já enviam dinheiro para o Líbano, né, que também é um outro problema que Israel está enfrentando, e que existe já células terroristas do Hamas aqui no Brasil. Isso eu estou trazendo de informação que eu tive de dentro do governo, dentro da inteligência israelense. Então, a gente está falando da natureza dolosa das declarações, a gente fala da gravidade das declarações dele e suas consequências, todas elas. Então, quando a gente fala, por exemplo, da quebra de neutralidade dele numa guerra, é algo muito sério, porque ele tá praticamente falando para o mundo, olha, nós recebemos os terroristas aqui de braços abertos, porque a gente é contra, Israel está combatendo o terrorismo. O ato de hostilidade dele para um povo, para uma nação, então o Estado. Segundo, uma etnia. E terceiro, uma religião. Então ele conseguiu quebrar os três em uma só frase. É muito grave o que está acontecendo, Fabiana. Então, assim, eu acho, as pessoas perguntam do Lira, qual a impressão que eu tenho? Acho que o Darcy passou muito isso comigo na época do Nas Ruas. Em 2012, a gente fazia manifestações de que o Lula sabia do mensalão. E a gente escrevia faixa, né, Darcy, fazia várias coisas, e as pessoas diziam assim, você está acusando o Lula? Que absurdo, né? A Dilma acabou de ser eleita, Lula foi duas letras, as pessoas me chamavam de louca, a gente colocava Lula na cadeia, as pessoas chamavam a gente de louco. Quando a gente apresentou o pedido de impeachment da Dilma no início de 2015, as pessoas disseram que ela acabou de ser reeleita. Não, mas peraí, ela já teve culpa em Passadinha e existe sim possibilidade de ela ser empichada. Então, eu tenho uma sensibilidade assim, e eu acho que as pessoas também estão tendo, eu acho que a imprensa também está tendo, de ver lá na frente. 83% da população não concorda com as falas de Lula. Isso quer dizer muita coisa. Não concorda com as falas de Lula dele sobre Israel. Então a gente tem 83% da população condenando a fala do presidente. E tudo isso tem que ser levado em consideração porque vai virar uma pressão popular, e aí finalizando a minha fala, uma pressão popular contra o Lira, que isso pode afetá-lo sim em suas decisões, com certeza. Deputado, eu queria só te fazer uma pergunta. Como que os senadores que você já conversou têm tratado do tema? Porque a gente sabe que a admissibilidade ela é feita na Câmara dos Deputados, mas o julgamento é feito no Senado. Algum senador já entrou em contato com a senhora, já tratou do tema com a senhora, tem falado sobre a importância do impeachment, e lembrando, né, é o maior impeachment da história. O fato de termos hoje vamos chegar talvez a uns 150 deputados apoiando como autores de um pedido, obviamente torna essa peça, no mínimo, historicamente relevante. E aí, também perguntando, se a senhora puder responder junto, o que acontece se o Lira arquivar? O plenário tem o poder de desarquivar ou não? Se a senhora tivesse informação regimental para passar para o público, eu acho isso importante, porque, afinal de contas, a gente já viveu essa história e pode ser que precisemos revivê-la para colocar o Brasil nos trilhos. Obrigada, Dárcio. Eu até quero corroborar com a sua fala, porque quando você fala que a sua opinião é de que ele estava corroborando com o Hamas, né? Eu não sei qual foi o adjetivo que você usou, aliás, o verbo que você usou, mas o fato é, realmente ele perdeu a neutralidade, tanto é fato que o Hamas agradeceu ele, né? Então, ele realmente perdeu a neutralidade. Para o lado terrorista ter agradecido o Lula, é porque realmente ficou contente com a fala dele. E aí nós vemos países como a Venezuela e Cuba, né, as ditaduras de Venezuela e Cuba apoiando a fala do Lula, e democracias como, por exemplo, os Estados Unidos, contra a fala do Lula. Então, o Lula colocou a gente numa sinuca de bico internacional, num vexame internacional, né, da diplomacia. E realmente, você precisa de neutralidade, tanto é que o pedido de impeachment está sendo baseado no artigo 5º da lei de impeachment 1079 de 1950, que fala sobre, o inciso 3º, ele fala sobre justamente a necessidade de um país ser neutro em relação a outro país.
até ele fala, deixa eu ler aqui para vocês, cometer ato de hostilidade contra a nação estrangeira, expondo a república ao perigo de guerra ou comprometendo-lhe a neutralidade. Ele tanto comprometeu nossa neutralidade, e nesse crime de impeachment você tem o ou, né? Ele também expôs a gente ao perigo de guerra. Eu não estou falando de guerra de Israel nos atacar, não. Isso daí eu não tenho medo. Mas sim de nós estarmos com as portas abertas agora para os terroristas de todo mundo. Em relação ao Senado, eu estive com vários senadores hoje. Eles queriam assinar como autores do pedido de impeachment. A gente já tinha 15 senadores em 1 hora e pouco que a gente conversou, interessados em assinar o pedido de impeachment, mais vindo porque a gente tem senadores que são da oposição ao governo Lula lá no Senado, ficou ruim, e eles, agora que a gente conversou, como você bem disse, Darcio, eles são a casa julgadora, então a gente ficou com receio de eventualmente o STF querer dar por impedido os autores do impeachment. A gente preferiu eles para não assinarem como autores, então era para a gente já ter pelo menos 15, a gente parou de buscar, mas a gente poderia chegar a mais de 30 senadores que apoiassem o pedido de impeachment. O que a gente vai fazer? Um ato político na semana que vem. Então eles não vão assinar o pedido de impeachment para não correr o risco de serem impedidos depois de votar, mas vamos fazer um ato, e qual é o sentimento que eles têm? De pressa. Eu senti um sentimento de pressa muito grande, tanto é que no ato político da semana que vem vocês vão ver que uma palavra que vai estar ali entre todos é que eles estão aguardando no Senado esse processo chegar para que a gente possa consertar um pouco de um erro histórico cometido por um presidente do Brasil. Em relação ao arquivamento, eu tive que anotar aqui, você fez várias perguntas. Em relação ao arquivamento, se o Lira arquivar, a gente pode fazer um recurso ao plenário. Por isso que ele não vai arquivar. Então ele vai deixar quando eu falo assim, colocar na gaveta, sentar em cima, não quer dizer que ele vai sentar em cima para sempre e não vai acolher. Ele vai sentar em cima, digamos, vai colocar na gaveta para não ter que arquivar, porque se ele arquivar, vem um recurso para o plenário, e se a gente tem 140 deputados, são 140 deputados, seria mais 15 senadores, a gente chegaria a 155 autores parlamentares, pelo menos, né, eu estou falando pelo menos, a gente poderia chegar até 170 parlamentares, mas são 140 pessoas, né, deputados, que votam em presidente da Câmara ano que vem, são 140 deputados que podem pressionar o Lira, e são 140 deputados que podem entrar com recurso no plenário. Então, obviamente, não vai querer arquivar essa peça, mas são 140 deputados que já estão falando em suas redes sociais, o povo já está colocando, está nos top trends do Twitter, por exemplo, agora, a nossa petição, porque as pessoas começaram a comentar tanto que queriam assinar a peça, que a gente montou uma petição online, está no meu Twitter, está no meu Instagram, para quem quiser ver, acho que está no Facebook também, uma petição que agora o cidadão pode entrar lá e falar, eu também sou assinante do pedido de impeachment, também sou autor, né, um apoiador do pedido de impeachment. Então, eu acho que tudo isso só corrobora para que a gente tenha um resultado positivo neste processo todo. Deputada, o embasamento parece ok, em que pese um ou outro achar que talvez não exista motivo, me parece claro que existe. O momento, digamos assim, político é assustador para todo mundo que está atento, ou seja, o que eu quero dizer é que teve muito tucano, digamos, que fez o L, né, de acordo com uma certa narrativa ou uma aversão até estética a Bolsonaro e está um tanto arrependido ou assustado, né, porque o Lula vem agora sim transformando o Brasil num par internacional e aproximando a gente da China, da Rússia, do Irã e afastando de Estados Unidos, Europa e Israel, o Ocidente, os países livres, né? E tudo isso é muito assustador. Duas perguntas, então, em relação ao timing para ter efetividade, né? O resultado do processo. Claro que na guerra política e tudo isso é sempre válido, tem o desgaste, o impeachment é jurídico / político, a gente entende tudo isso. Mas, primeira questão, a economia ainda não está deteriorando tão rapidamente como vai acontecer, podem apostar, quem diz é um economista, é o óbvio, o Lulante, né? Pegaram uma herança positiva do governo anterior
e dilapidaram todos os pilares, a casa vai cair, eventualmente. Mas não caiu ainda, então mantém muita gente tranquila nesse estado. E a segunda questão, se eu estiver errado, me corrija, mas se o impeachment acontecer nos primeiros 2 anos, cai a chapa e não assume o vice, ou não? Não. Posso responder? Pode, porque você já entendeu a pergunta. Né? Se Entendi. for o caso de assumir o vice Geraldo Alckmin, sem dúvida dá para atrair os tucanos arrependidos. Se for o caso de cair a chapa, não. Exato. Tanto é que tem que como atrair, Rodrigo, que você tem toda a razão, que já tem PSDBistas assinando a peça. Né? Inclusive um deles de São Paulo, que é o Carlos Sampaio, que foi um dos líderes do impeachment da Dilma. Então, mas ele já foi contra o Lula desde sempre, na eleição. Ele não é desde sempre. Lulista arrependido, né? Que nem tantos tucanos. Não. Mas a gente teve gente da base governista que assinou o nosso pedido. Tem inclusive uma deputada do Avante, né? E membros do Avante já me disseram que vão votar a favor do impeachment se for acolhido. Muitos membros do Republicanos, do PP, do União. Então, assim, a gente tem uma grande chance, sim, de ter um apoio maciço da Câmara dos Deputados em cima desse impeachment, né, do pleno da Câmara. Desculpa o barulho, tô no meio lugar aqui, meio cheio de gente. Então, assim, se o pedido de impeachment passar, Rodrigo, nos primeiros 2 anos, em qualquer um dos 4 anos, ele entra o vice. Porque o vice não cometeu o crime de responsabilidade junto com o Lula. Então, o pedido de impeachment é contra o Lula só. Neste caso, o vice não cai. Mas, o que talvez tenha te confundido, e aí eu acho que eu vou te ajudar a lembrar, é que muita gente, na época do Fora Temer, quando a Dilma saiu, né, e o Temer entrou, vamos lembrar que era 2016. Em 2017, que já estava depois de 2 anos do impeachment, algumas pessoas disseram, vamos caçar vamos empichar também o Temer, porque aí quem escolhe, aí realmente quem escolhe não é mais, você não tem vice, né? E se for nos primeiros 2 anos de mandato, tem novas eleições. Se for nos 2 últimos anos de mandato, quem escolhe é nominal? Eita. Vou ajudar, deputada. Não, é porque acabou de sair uma nominal, eu tenho que votar com o celular. Não, esse erro aí todo mundo comete mesmo. Então, nos 2 primeiros anos, se ficar vacante o cargo de presidente e vice, são novas eleições. Depois dos outros 2 anos, quem assume é a o parlamento sucessória, que está lá na Constituição Federal. Então, desceria para quem? Para o Lira, depois Pacheco e depois o presidente do Supremo, que é o Barroso. É isso. Isso. Mas assim, o Lira teria que, depois de 3 meses, chamar eleições dentro do parlamento, se não me engano. Tem algo assim. Tanto é que a gente tinha medo de que não. É isso? Tem que chamar a eleição nos primeiros 6 meses, alguma coisa assim, dentro do parlamento, para poder ter o presidente, como se fosse um primeiro-ministro? É mais ou menos isso. Não. No caso, se acontecesse do vice-presidente se acontecesse do vice-presidente ser cassado também, aí o Lira assumiria e teria um prazo para que ele chamasse uma eleição indireta. Né? Eu acho que é isso. Indireta. É indireta pela Câmara. Aí o parlamento decide quem vai ser o presidente. Naquela época, se o Temer saísse, o Maia ia ser o presidente, e depois de 3 meses ele ia se eleger, porque ele era muito forte naquela época. Então, eu fui uma das pessoas que, inclusive, não falei fora Temer em nenhum momento, porque eu tinha receio de que o Maia virasse presidente da República. Eu preferia o Temer. A gente tem que escolher o menos pior nessas horas, né? E, em relação à economia, Rodrigo, que você falou, com certeza, agora, nesse exato momento, a economia não está ruim. Mas o pedido de impeachment, ele é algo que leva alguns meses para maturar. Então, assim, se algumas pessoas estão achando que vai ser 2 semanas que o Lira vai acolher, não é assim. A gente tem aí 1 mês, 2 meses, né, das pessoas pensando, aí você começa a ter conversas de bastidores, né, de quem apoiaria o impeachment. Aí você tem movimentos que naquela época, o movimento nas ruas fez o painel do impeachment para ver quantos deputados apoiariam o impeachment, porque você tem que ter 342 votos. Então,
O próprio Eduardo Cunha, quando acolheu, ele já sabia em outubro que ele ia acolher o pedido de impeachment, tanto é que ele teve uma conversa comigo e com o Darcy sobre isso, no começo de novembro. Ele só acolheu dia 4 de dezembro e só montou a comissão especial no ano seguinte, porque ele teve ali todo aquele prazo para poder articular nos bastidores. Quem vai ocupar esses papéis no impeachment do Lula, não sei se vai ser o próprio Lira, que seria o articulador principal, ou eventualmente surgir algum outro articulador. Nós temos 140 deputados que são praticamente defensores do impeachment, autores e defensores do impeachment. Então, algo como isso, como esse... E outros fatos também... Deputada, desculpa interrompê-la, mas outros fatos também que podem surgir nesse íntere, como as perguntas que vocês têm cobrado agora do Ministério das Relações Exteriores acerca do financiamento daquela agência da ONU em Gaza, que pelas declarações recentes que a gente teve da ONU, podem ter ali recurso nosso ter sido empregado em ações. Então, nesse caso, seriam fatos, por exemplo, que poderiam corroborar aí com a aceleração desse processo. Eu estou errado? Bem lembrado, Darcy, obrigada. Ontem a gente entrou com um pedido de informações encabeçado pelo Coronel Meira, de Pernambuco, e ele, nesse pedido, o que a gente está pedindo? Nesse pedido de informações, o que a gente pergunta? Se o Lula só disse que mandaria recursos, continuaria financiando essa agência da ONU que estava que embaixo dela tinha um túnel do Hamas, que inclusive comunicação, e que a própria ONU já assumiu que teve participação de funcionários dessa agência no ataque de 7 de outubro. Se a gente está financiando ainda, se a gente já financiou, e só o intuito dele de continuar financiando, mesmo sabendo que existiam terroristas dessa agência que participaram do 7/10, isso pode colocar o Lula com sua digital no dia 7/10, tendo ajudado financeiramente o Hamas, através dessa agência, do financiamento dessa agência da ONU, a atacar Israel, atacar e matar mais de 1.300 pessoas em Israel, em sequestrar mais de 250 pessoas, e de que ainda temos eu gosto sempre de lembrar disso, ainda temos um brasileiro sequestrado, que é o Michel Nizenbaum, que continuou sequestrado, e que Itamaraty não tem falado nada sobre o assunto. Você não ouve da boca do Lula falando sobre esse brasileiro sequestrado na mão do Hamas. De segunda a sexta, às 20 horas, horário de Brasília.